Neemias capítulo 6, livro de Neemias, capítulo de número 6 e verso de número 15. Livro de Neemias, capítulo de número 6 e verso de número 15. Glória a Deus. Está escrito assim, ó: e o muro foi concluído. Ali nessa versão, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em quanto tempo? Quanto tempo? Você acredita em palavra profética ou não? Eu vim para profetizar muito sobre a sua vida hoje. Deixa eu dizer algo para você. Quando o povo saiu da Babilônia e retornou a Jerusalém, para esse dia aqui, havia passado quase 100 anos. Em quase 100 anos, precisamente 94 anos, desde que eles saíram e entraram em Jerusalém, não tinha feito nada. Quando Neemias se levantou para fazer algo, em 52 dias eles fizeram o que não fizeram em quase 100 anos, de forma sobrenatural, para que você faça, para que você realize aquilo que você não fez durante muitos anos da sua vida, aquilo que durante uma geração não se concretizou na sua casa. Os próximos 52 dias as portas se abrirão e o sobrenatural de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga a 3, 4 pessoas: 52 dias. Diga para ele: anote hoje, porque os próximos 52 dias serão dias de milagre, dias de libertação, dias de transformação, dias de avanço, dias de expansão, dias de milagre. Sabe o que significa? Sumiu o som aqui agora. Fala lá, Lucas, pro sono. Sumiu o som. Sabe o que significa 100 anos no tempo bíblico? 100 anos no tempo bíblico significa quase 2 gerações. As pessoas não viviam tanto. 100 anos, para muita gente, era quase 2 gerações. Quando nós falamos que em quase 100 anos ninguém fez nada, e de repente Neemias se levanta e em 52 dias ele executa uma obra que 2 gerações não viu. Deixa eu dizer, o que o seu avô não viu, o que o seu pai não viu, você verá. O que as gerações passadas não alcançaram, você vai alcançar em nome de Jesus. Eu profetizo que os próximos 52 dias serão dias que você vai se levantar, vai se posicionar, vai tomar uma atitude em Cristo e vai experimentar o melhor tempo da sua vida. Diga: eu creio nessa temporada sobrenatural, e os próximos 52 dias serão dias de milagre. Seria lindo que todo mundo vivesse essa realidade. A questão é que nós precisamos entender que quando um Neemias se levanta também os inimigos, os adversários, para que você não viva. Seria lindo ouvir essa palavra e sair daqui pronto para viver 52 dias sem que nada nos impedisse de vivê-lo. Não, deixa eu dizer algo para você. Olha o que diz o texto.
que nós acabamos de ler, o verso 15 diz que Neemias concluiu a obra em 52 dias. Mas olha o verso 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, se tem uma coisa que o inimigo espera que você faça, se tem uma coisa que o inimigo fica esperando, é que você comece a fazer e a viver aquilo que os outros antepassados não viveram. Sabe aquela ideia? Faça o que todo mundo fez, vai por onde todo mundo foi, viva como todo mundo viveu. Não será uma realidade na nossa vida, porque nós não vamos pelo caminho dos nossos. Quando os inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Por que os próximos 52 dias serão extraordinários e de milagre? Com o auxílio do nosso Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso entendimento, mas é pelo auxílio de Deus na nossa vida. O problema dessas edificações, desses dias de milagre, é que quando alguém se levanta, os inimigos também se opõem, as adversidades se levantam, e é por isso que muita gente não vive milagre, é por isso que muita gente não desfruta do milagre, porque todo milagre, quando se coloca diante de nós, se levantam também os adversários, e ao invés de enfrentá-los, a gente corre, e a gente diz, não, eu não quero enfrentar isso, e eu quero mostrar para você como isso acontece. O tema dessa mensagem é vencendo os inimigos da expansão. Como vencer os inimigos que se levantam contra a expansão da nossa vida, que não permitem que nós cresçamos, que quer manter a nossa vida no mesmo padrão, que quer permitir que a nossa história siga o curso que... Deixa eu apresentar para você os inimigos e dar para você aqui um relatório e depois mostrar para você como vencê-los. Mas olha os inimigos, Neemias 4:7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Sabe o que significa essa palavra? Todos se uniram. Eles fizeram uma conspiração para paralisar a obra que estava avançando. Veja, quando Neemias se levanta, ele consegue mover uma série de principados, de demônios, que se levantam para que aquela obra não fosse impedida. É como se esses principados dissessem o seguinte: há 100 anos nós estamos aqui e ninguém nunca nos incomodou. De repente um crente aparece e quer mudar a família, quer mudar a casa, quer mudar o trabalho, e essa é a mensagem que nós vamos mandar ao inferno essa noite. Não importa há quantos anos está dentro da nossa casa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e nenhum demônio permanece na casa onde eu estou. Levante a sua mão e diga assim: nessa noite eu saio daqui posicionado em Cristo Jesus, e todo demônio tem que bater em retirada, porque eu estou tomando posse da geografia que Deus me deu. Sambalate, Tobias
E Gesem dizendo: peraí, nós estamos aqui há 100 anos, ninguém nunca apareceu para fazer nada, e de repente aparece alguém que quer mudar toda a história, e esse é o nosso papel. Essa é a nossa chamada. Eu não sei qual é o histórico da sua família, eu sei que você está aqui para mudar o destino de toda uma parentela. Eu sei que você foi levantado por Deus para repreender principados de gerações na terra onde você está inserido. Nenhum demônio permanece lá. Eu vou repetir: nenhum demônio permanece lá. Você vai sair daqui cheio da vida de Deus, empossado da autoridade de Cristo Jesus, para repreender Zé Pilintra, Tranca-Rua, Exu Caveira, não importa o nome, diante do nome de Jesus, todo demônio precisa bater em retirada. Não importa se eles estão, mas pastor, é uma legião. Não importa se é um ou se é um monte, diante do nome de Jesus. Todo principado precisa se dobrar. É por isso que o diabo quer que você fique sentado no banco da igreja. É por isso que o diabo não quer que você se levante. É por isso que o diabo não quer que você abra uma célula. É por isso que o diabo não quer que você seja um obreiro. É por isso que o diabo quer que você fique parado. Porque todo aquele que se levanta muda a geografia onde ele vive. É por principados e demônios. Ai, se você entender isso hoje, irmão, os próximos 52 dias vai ser expulsando o demônio para todo lado. Pastor, você não acredita? Eu cheguei no meu trabalho e manifestou demônio, expulsa. Pastor, você não acredita? A gente entrou na sala de aula, manifestou o demônio, manda embora. Pastor, você não acredita? Eu estava no ponto de ônibus, o Uber manifestou o demônio, expulsa. Pastor, como é que eu vou pegar o Uber agora, sabendo o Uber manifestar demônio? Como é que eu está amarrado? Como é que vai amarrar o demônio? O Uber. Você pelo menos diga assim: me leva até o destino, depois eu cuido de você, miserável. Não pode amarrar, se amarrar na hora errada dá problema. Diga para quem está do seu lado: nós fomos chamados para incomodar as trevas. Diga para ele assim: crente que não incomoda as trevas não é crente. Diga: a gente foi chamado para causar um tumulto. Nós fomos chamados para causar um rebuliço nas trevas, saquear o inferno e ganhar almas para Jesus. Nós cremos, nação santa, somos a igreja de pé. Você não ficou nem de pé, irmão, você não está acreditando nisso. Existe uma igreja que está sendo levantada nesses dias para pisar na cabeça do inimigo e profetizar: esse lugar é nosso, essa casa é nossa, essa geografia é nossa. É para isso que nós estamos aqui. Nação santa, somos a igreja. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou
parar a igreja do Senhor. O inferno, segura aí. Preste atenção. Jesus disse assim: eu dou para vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Levante sua mão direita. Diga assim: eu fui levantado com autoridade e poder em Cristo Jesus. Na minha geografia, debaixo do meu pé, o inferno. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aquilo que roubou a sua paz, aquilo que roubou a sua alegria, não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Preste atenção. Pode sentar, senta um pouquinho. Aí vai levantar, sentar, a gente... Diga: nós estamos em guerra. Os próximos 52 dias serão dias de milagre, mas serão dias de guerra. Todos os inimigos se juntaram, uma conspiração para dizer: nós vamos parar a obra que começou. Que história é essa? O casamento estava acabando e agora quer mudar o casamento? Nós vamos se levantar para acabar. Toda vez que você se levanta como Neemias, há uma ação do inferno para dizer: não vamos permitir que aconteça. Para que a gente se mantenha quietinho. Não mexa. Deixa quieto, deixa acabar, deixa terminar. É por isso que poucas pessoas sobem para dar testemunho. Porque são poucas pessoas que conseguem crer que o Deus que a chamou. É por isso que Davi olha para Golias e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Não é afrontar a mim, porque a guerra não é minha, é afrontar o exército do Deus vivo. Nós entramos em uma guerra que é dele. E de Gênesis a Apocalipse, ele não perdeu. Olha o que diz Isaías 54:15. Isaías 54:15. Embora, vamos ler nessa versão para todo. Não, a NVI não, tira a NVI. Põe a outra. Eis que poderão vir e juntar-se, mas não será por mim. Quem se juntar, de novo, quem se juntar, de novo, quem se juntar, deixa que se junte. Deixa que forme legião, deixa que forme tudo, porque nós estamos dentro de uma obra, e quem nos alistou para essa obra ainda peleja a nossa guerra. Toda expansão, diga comigo, toda expansão precisa lidar com 3 potestades diferentes. Quando nós falamos sobre família transformada, um casamento diferente, um novo trabalho, eu quero expandir ministerialmente, você precisa entender, toda decisão de expandir vai precisar lidar com 3 tipos de principados. E eles são intimidadores, é por isso que nós vemos a maioria da igreja atual tímida, com medo, em pânico. Uma igreja que não avança, que não fala, porque está amedrontada por causa das potestades.
Potestade número 1, anote aí. A potestade número 1 se chama Sambalate. Mas o que significa Sambalate? Significa o Deus da lua vos deu vida. Sambalate era um nome de uma entidade da lua. E ela dizia, o Deus da lua nos deu vida. O Deus da lua nos vivificou. Era um espírito de idolatria. O primeiro espírito que nós precisamos enfrentar quando nós estamos rompendo, avançando, é o espírito de idolatria. E quando nós falamos sobre idolatria, a gente já pensa na idolatria que tem a ver com ídolos. Mas a idolatria não tem a ver apenas com a imagem. Idolatria, o espírito da idolatria é aquilo que nos leva a amar mais as coisas do que a Deus. Eu amo mais o meu tempo do que a Deus. É um espírito que nos leva a pensar, todo domingo não precisa. Escolhe 3, escolhe 2. Porque também você precisa do seu tempo. É um espírito que nos distrai para adorar aquilo que não pode ser adorado. Para amar mais as coisas do que a Deus. É estranho. Porque a gente pede para Deus um carro e depois a gente passa a amar mais o carro do que aquele que nos deu o carro. Nós pedimos para Deus uma casa e depois nós passamos a amar mais a casa do que aquele que nos deu a casa. Pedimos a Deus um trabalho e depois honramos mais o trabalho do que o Deus que nos deu o trabalho. E a gente não percebe o quanto o espírito de Sambalate influencia a nossa vida para deixar de amar a Deus e amar aquilo que Deus nos deu. Parece bom, porque foi Deus que deu, pastor. Como é que pode ser mal? Não é mal o que Deus deu, é mal como eu trato o que Deus me deu. É por isso que louvores como esse que está sendo cantado, eu vou perdendo tudo, é difícil de ser encarado por essa geração. Porque essa geração aprendeu a amar as coisas. Aprendeu a idolatrar as coisas, aprendeu a amar mais essas coisas do que a Deus. É por isso que nós temos dificuldade de dizer sim ao chamado, porque nós estamos agarrados à nossa própria vida. Jesus disse, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É Jesus dizendo, eu quero que você venha, mas não traga você. Venha, mas deixe você morto, eu não preciso. Mas a gente está tão agarrado com o espírito de Sambalate que nós não conseguimos romper. Porque nós estamos, não, foi Deus que me deu. Não foi Deus que me colocou aqui. Não foi Deus que me... Diga, eu não estou preso ao espírito de Sambalate. Digo, o meu coração só tem um trono. E ele é de Jesus. Não existe outro. Só tem ele. Não existe outro. Nós não vamos ser distraídos por um espírito como esse. Porque nós não temos a nossa própria vida como preciosa. A ideia, irmãos, preste atenção, não é quanto tempo você tem aos domingos. A gente ainda está preso ao domingo. Não, olha, você precisa ir lá na minha igreja. Sabe qual é a propaganda? Porque lá só tem culto de domingo, não atrapalha a sua vida. Miserável de evangelismo. Cara, você precisa conhecer minha igreja só tem culto de domingo. De segunda a sexta é tranquilo, de boa, leve. O evangelismo idólatra. Nosso culto é a menor parte da nossa vida. Agora vai perguntar para... Você vai ver ele em horas de oração, pastor. Quer dizer, 6 horas de oração é muito. Como é que eu vou entrar na igreja às 6 da tarde e sair? Não, esse negócio, eu tenho outras coisas. Nós entregamos a nossa vida. E quando entregamos a nossa vida, removemos Sambalate do nosso coração.
segundo principado que se levanta contra a nossa vida é o Sambalate chamado Gesem. Gesem significa chuva ou tormenta. Preste atenção porque isso é importante. O primeiro é o que tenta nos distrair com a idolatria, mas o segundo não. O segundo é o que levanta as tormentas da nossa vida. Você deve se lembrar quando Jesus chama os discípulos e diz a eles assim: olha, entrem no barco e passem para o outro lado. Eles entram no barco e quando eles estão navegando, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade. Sabe o que era aquela tempestade? Vocês não vão chegar onde Jesus disse para vocês chegarem. Vocês não vão chegar do outro lado. São as potestades que tentam nos impedir de obedecer a Jesus e chegar onde Ele quer que a gente chegue. É por isso que quando Jesus aparece na quarta vigília da noite, Ele diz: aquieta-te, repreendeu o vento. Por que Jesus não falou? Por que Jesus não apenas disse? Não, Ele repreendeu. Aquela palavra repreendeu do grego é a palavra utilizada para repreender demônio. Porque Ele estava dizendo: o que está acontecendo aqui é um principado que tenta impedir vocês de chegar no propósito. Pastor, eu não entendi. Depois que eu disse sim, depois que eu falei eu quero servir a Jesus, depois que eu comecei a ingressar na obra do ministério, parece que se levou uma tempestade. Era melhor que não tivesse entrado. É isso que esse espírito maligno quer que você pense. Era melhor ter ficado na praia, quietinho, sentado no último banco. Terminou o culto, você vai embora. Não vai acontecer nada. Deixa eu dizer algo para você. Não vou falar depois. Não, depois eu falo. Número 3. Depois eu falo, eu não vou esquecer, está anotado aqui. Lembrar depois. ChatGPT não deixa eu esquecer. Número 3, terceiro princípio. Estou na introdução, irmão, você não deixou eu avançar. Terceiro principado, Tobias. Não tem nenhum Tobias aqui não, né? Se tiver, você me perdoa. Tobias significa o Senhor é bom. Pastor, como assim? O Senhor é bom, é um principado, mas esse Senhor é bom, é um espírito de falsidade. Tobias é um espírito que se esconde atrás do nome de Deus. É um espírito de falsificação. Parece de Deus, mas só por fora, por dentro não é. Parece bênção, mas não é. É um espírito de mentira que se esconde atrás de algo que parece. É profeta para todo lado, irmão. Eu nunca vi isso na minha vida. Toda hora tem alguém com uma palavra profética para você. Toda hora tem um assim diz o Senhor para a sua vida. Tem hora que eu disse: Senhor, eu não sou crente. Eu não consigo entender. Porque toda hora tem uma palavra para todo mundo. É Tobias. Parece, mas não é. É um espírito de engano, de falsificação, que tenta desviar-nos do propósito por meio de algo que parece, mas não é. É por isso que nós precisamos de discernimento, para conseguir identificar o que vai acontecer nos próximos dias. Porque, como disse, serão dias de milagres, mas serão dias que esses principados se levantarão. Por isso eu quero mostrar para você como o inimigo opera e como você vence os inimigos da expansão. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer? Quantos querem romper na sua vida? Então anote aí. Número 1. Como fazer? Neemias capítulo 2, verso de número 10. Olha o que está escrito. Está escrito assim, Neemias 2:10. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias,
o oficial amonita, ouviram isso, preste atenção, eles ouviram, eles ficaram muito, o que está escrito? Não desagradou não, eu vou ler aqui, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Olha só, chegado alguém interessado, o quê? Dos israelitas. O primeiro inimigo que vai se levantar e vai tentar impedir é quando você se posiciona para dizer, peraí, isso não está legal. O que está acontecendo na minha casa não está legal. O que está acontecendo na minha família não está legal. O que está acontecendo aqui não está legal. E você se levanta, como Neemias se levanta. Neemias ainda não havia começado a obra. Ele até esse momento havia recebido apenas autorização. Mas quando os inimigos ficaram sabendo, porque nós precisamos aprender a vencer a ira dos nossos inimigos. O primeiro inimigo que você precisa aprender a vencer é o inimigo daquelas pessoas que ficam iradas simplesmente porque você quer fazer o bem, porque você está preocupado com a mudança de vida das pessoas. Aquelas pessoas que chegam e dizem assim, mas por que você só vive pregando? Diz assim, porque eu quero que essas pessoas sejam libertas, saradas, transformadas, que a vida delas mude. Cara, mas você só faz isso. Diga, porque eu sei da importância disso. Eles ficaram irados, simplesmente porque Neemias havia se levantado. Deus vai levantar uma geração aqui essa noite. Eu passei aqui ontem à noite e estava tendo o discipulado dos obreiros. Eu não sei se você colocou a foto no grupo, colocou na foto no grupo lá. Depois você vê no grupo da igreja. E eu fiquei extremamente feliz e eu vi vários irmãos ali. Mas a maioria deles não tinha 20 anos de idade, Vini. É lindo, é sobrenatural isso. Mas quem é que está se levantando para fazer? Onde nós estamos nos posicionando? Quando Neemias ficou sabendo da condição dos muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele não aceitou essa condição. E ele começou a orar. E ele chegou diante da presença do rei. O rei percebeu que ele estava triste. Disse assim, Neemias, eu nunca te vi dessa forma. O que está acontecendo? Ele disse, olha, a cidade dos meus pais foi destruída. Eles voltaram já faz quase 100 anos. E eles não fizeram nada até hoje. Eu queria saber se eu poderia fazer alguma coisa. E o rei libera ele e dá recursos para ele. Diz, vá lá e faça o que tem que ser feito. Sabe, Deus precisa colocar no nosso coração, e há uma aceitação da nossa parte, de que nós precisamos olhar além do nosso próprio mundo, além da nossa própria geografia. Pastor, eu queria tanto que a minha família fosse salva. Disse, mas você não abriu nenhuma célula na sua casa e convidou eles para ouvir o evangelho. Pastor, mas eu faço a célula, pastor, e só vem a minha mãe. Ora, e tá bom, querido, prega para ela. A questão não é numérica, a questão é pregar o evangelho a toda a criatura. Neemias estava dizendo, há quase 100 anos ninguém fez, há quase 100 anos ninguém se levantou, há quase 100 anos ninguém fez nessa casa, nessa família, na igreja, mas chegou a hora que alguém vai. Essa é essa geração. Chegou a hora que alguém vai se levantar. E quando alguém se levanta, a ira do inimigo se desperta. Diz, como assim? Alguém agora quer fazer alguma coisa. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 12. Apocalipse 12, 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira,
sabendo que pouco tempo, irmãos. Sabe quando isso foi escrito? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás o diabo sabia, eu tenho pouco tempo. A gente tem 60, 70, 80 anos. E a gente acha que tem muito tempo. Diga para quem está dizendo, nós temos pouco tempo. Nós não podemos perder esse pouco tempo com medo da ira do diabo. Não existe nada melhor do que despertar a ira do diabo. Aí ninguém disse amém, tá vendo? Uma igreja com medo. Eu vou dizer de novo para te dar chance. Não existe nada melhor do que despertar a ira do diabo. Agora eu vou falar o que eu falei que ia falar aquela hora. Se Neemias, preste atenção agora. Se Neemias, pastor Roberto, tivesse ficado como cozinheiro do rei, ele não tinha despertado a ira de ninguém. Porque o diabo não fica irado com o cozinheiro. Eita. O diabo não fica irado com o médico. O diabo não fica irado com o psicólogo. O diabo não fica irado com o engenheiro. O diabo não fica irado com quem canta, com quem prega. O diabo fica irado com quem manifesta Jesus. Ah, pastor, a minha vida é uma bênção. Você fica falando de luta, eu não sei o que é luta. Não incomoda o diabo. Que isso, pastor? Mas eu trabalho, eu faço marmita, dou marmita para os moradores de rua. O diabo se levanta. O diabo fica irado com quem muda a geografia. Deus não me salvou para que eu vivesse uma vida apenas para Ele, dizendo, eu fui liberto do álcool, da droga, eu fui liberto da prostituição. Não, Ele salvou a minha vida para que através de mim o reino se expandisse e tantas outras pessoas fossem alcançadas. Satanás, fique irado, mas nós vamos avançar. Esse precisa ser o lema dos obreiros dessa casa. Essa precisa ser a palavra-chave dos obreiros dessa casa. O diabo não tem medo e nem se ira com cozinheiros. E não tem a ver com o ato de fazer comida. Se Neemias tivesse ficado lá como copeiro do rei, irmão, a vida dele estava uma beleza. Mas o dia que ele decidiu colocar a mão na obra de Deus, os inimigos ficaram irados. E como é maravilhoso entender isso. Pastor, você não imagina, se levantou uma luz e disse assim, está no caminho certo. Está no caminho certo. Pastor, começou a ficar estreito, pastor, começou a ficar, está no caminho certo. Incomodou o diabo, é porque colocou a mão no arado. Número 2, Neemias 2,19. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós. O que eles fizeram? Zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que estáis fazendo? Querei-vos rebelar-vos contra o rei? Quando você se levanta para fazer algo, o inimigo vai ficar irado. E glória a Deus porque o inimigo ficou irado. Mas ele vai começar a trabalhar com aqueles que querem crescer, são mentiras para destruir a expansão. Sabe qual é uma das maiores mentiras que o diabo prega na vida das pessoas? Você nunca será diferente. Nunca. Aquilo que você fez é imperdoável. Como assim? Aquilo que você fez não tem perdão. Eles disseram, os inimigos, vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Vocês não querem edificar, vocês querem se rebelar.
é a calúnia. O inimigo sempre vai tentar atacar o seu testemunho. Por isso nós precisamos ter uma vida, preste atenção nisso, uma vida que anule a mentira e a difamação. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não se defende. Irmãos, como é difícil não se defender. Como é difícil você ver a família ser atacada e não se defender. Nós precisamos entender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, luta contra a mentira e a difamação pela vida que ele edifica. Quando alguém, presta atenção, construa uma vida de tal maneira que quando alguém chegar e dizer assim, eu quero falar algo dessa pessoa, você diz assim, isso eu não acredito, eu conheço ela. Construa uma vida que você não precise ficar respondendo nada para ninguém. Para quem não te conhece, nenhuma palavra é suficiente. Não adianta. Quem não te conhece, não adianta ficar tentando explicar. E para quem te conhece, nenhuma palavra é necessária. Cara, não precisa explicar, eu sei quem é você, para com isso. Que isso, eu vou acreditar mais em quem está fora do que você, cara, você está aqui perto de mim. Parece que quando alguém se levanta, a mentira tenta fazer. Agora entenda, batalha espiritual é uma batalha de palavras. Vou repetir. Você que está na escola de oração, ministério profético, entenda, batalha espiritual é uma batalha de palavras. É uma guerra de palavras. A expansão tem uma guerra de palavras que precisa ser entendida. É por isso que você ouve constantemente o diabo dizendo, não vai dar certo, você não consegue, você não pode, você isso, você aquilo. São palavras que são disparadas em todo o tempo. Mentiras e difamações para que a gente não se posicione. Todo mundo vai, mas você não. O pastor dá oportunidade para todo mundo, menos para você. A igreja tem panelinha. E talvez o diabo já disse para você, e tem mesmo. E você disse, eu sei que tem, pastor. São mentiras que o diabo dispara. Quem nunca acordou pela manhã com uma palavra diabólica na mente? Eu estou sentindo algo que o dia não vai ser bom hoje. Não vou nem pisar com o pé esquerdo, porque se eu pisar com o pé esquerdo, sentindo que eu estou pé, aí é azar. Eu estou com pressentimento que algo ruim vai acontecer. Que história é essa de pressentimento? Crente não tem pressentimento, crente tem convicção. É diferente. Deus me falou, é diferente. E é aqui que nós precisamos entender o que é guerra de palavras. Olha a guerra de palavra. Jesus é conduzido ao deserto pelo diabo, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Chega no deserto 40 dias depois, ele teve fome. E diz o texto, aparece o tentador dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... E o que Jesus faz? Está escrito. A guerra é de palavra. Jesus não ficou pensando. Jesus não ficou imaginando, puxa, se eu transformar a pedra em pão, se eu me alimentar, se eu isso, não. A hora que ele ouviu a mentira do diabo, ele já disse, está escrito. Nós precisamos ser rápidos
para rebater as mentiras do diabo na nossa vida. Oh, glória! Está vendo? Veja a pessoa, arrebatamento, estou ficando. A trombeta tocou e eu não fui. Você precisa aprender a declarar a palavra. Está escrito. Satanás é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Satanás tem a mentira, mas a Bíblia tem a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Está escrito. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele sabe, nós precisamos ser rápidos para rebater a mentira do diabo. Porque senão a gente vai ficar com a mentira no nosso coração. Senão nós vamos acreditar naquilo que o diabo está falando, mas quando vem uma mentira, nós precisamos rebater com a palavra. Olha o que diz, Neemias 2:20. Olha a resposta de Neemias. E eu lhes respondi. Olha a resposta de Neemias. O Deus do céu. Olha a resposta. Não é nós. O Deus do céu é quem fará com que sejamos levanta sua mão direita e diga: o Deus do céu é quem me fará bem-sucedido. Diga de novo: o Deus do céu é quem me fará bem-sucedido. Declarando a promessa. Eu vou dizer algo aqui, e aí as pessoas, pastora Cristina, vão tomar isso. Algumas não vão entender, porque algumas pessoas vão olhar e dizer: peraí, eu não entendi. Presta atenção no que eu vou dizer. Com o diabo não se conversa, não se fala com o diabo, se dá ordem. Com o diabo não se fala, se ordena. Essa ideia de vou entrevistar. Não, do diabo você não entrevista, o diabo você manda. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Diante da potente mão do Senhor a gente se humilha, mas resiste ao diabo. Esse é o nosso posicionamento. E aqui aprenda uma coisa: a primeira pergunta da Bíblia, quem fez foi o diabo. É o diabo que gosta de plantar pergunta no nosso coração. A pergunta do diabo foi assim que Deus disse? Até esse momento, nunca existiu uma pergunta na Bíblia. Adão nunca perguntou nada para Deus, sabe por quê? Porque Adão sabia quem falava com ele. E por ter convicção não precisa de pergunta. Senhor, por que o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, por que tem que ir no discipulado? É diabólico, irmão! O diabo planta perguntas no nosso coração que a gente não tem resposta. Pastor, eu não entendo por que morreu. Pastor, até hoje eu não entendo por que aconteceu isso na minha vida. Irmãos, tem coisa que a gente não tem resposta. É por isso que Deus é soberano, porque se Ele falasse tudo, tem coisas que a gente só sabe, Deus sabe o que faz. E a gente entende e aceita. E mesmo se a gente não entende, a gente aceita. Número 3, Neemias 4:1.
Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão essa obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construções dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedra. O inimigo se ira, o inimigo se levanta com mentiras. E aqui muitos crentes hoje agem como agente secreto. Não, ninguém no meu trabalho pode saber que eu sou crente, porque senão eles vão dar risada de mim. Não, ninguém aqui pode saber que eu vou na igreja, porque senão eles não são mais meus amigos. Senão eles vão ficar fazendo piadinha de mim. Senão eles vão ficar fazendo gracinha de mim. Quantas vezes eu ouvi, irmão, na caminhada inicial da minha vida, dizer assim: ah lá, vai lá dar dinheiro para o pastor. Como é que é esse negócio? Explica para mim como é que é esse negócio. E a gente fica envergonhado com essas coisas. Alguém pega uma notícia da internet e diz assim: ah lá, explica para a gente aí, você que é crente, olha como está a igreja. E a gente vai se sentindo envergonhado com essas coisas. E a gente vai se escondendo porque o inimigo tenta colocar para nós essa verdade. Agora Jesus disse: aquele que não me confessa diante dos homens, aquele que não me confessa diante dos homens, naquele dia, eu não me lembrarei deles. A gente fica com medo. Você já teve uma experiência? Você já caiu na rua? Quem já caiu na rua? Quem já tomou uma escorregada na rua? Quem já caiu na rua? Deixa eu ver. Você caiu, presta atenção para você ver como é que entende isso. Você caiu na rua, tomou aquele tombo. Você sentiu dor? Não, você já olhou, quem está vendo? Depois você vai pensar na dor, vai pensar assim: quem está vendo? É ou não é? Tem hora que você vai sentir dor só na sua casa. E, rapaz, doeu aquele tombo. Mas na hora, exposta, vida, não foi nada, tranquilo, de boa. Sabe o que é isso? O medo de ser zombado. A gente tem tanto medo que a gente começa a se esconder das coisas. Isso não pode acontecer. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Nós, os apóstolos, estamos como num circo, onde o mundo, os anjos e demônios estão como a plateia, para nos ver sendo esfolado. Ministério, vida cristã, é como a gente lê o livro dos mártires. A gente olha e a gente observa e a gente vê, mas a gente diz assim: mas isso é para eles, para mim não sei. Que bom que eles... É por isso que a igreja hoje acredita no arrebatamento e numa ideia pré-tribulacionista. Por que nós acreditamos no pré-tribulacionismo? Porque não, isso aí foi só para os irmãos do primeiro século. Eles morreram, foram crucificados, foram queimados, foram mortos. Mas a igreja não, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não vai. Não vai. Você fica. Você passa pela tribulação. Pastor, mas como assim a gente passa pela tribulação? Vamos passar pela tribulação como Israel passou pelo Egito, sendo guardada das 10 pragas. Enquanto Deus traz juízo no mundo, Ele guarda a igreja na tribulação. O diabo usa pessoas próximas de nós para tentar nos ridicularizar. Pessoas da família, pessoas da célula, pessoas do trabalho, pessoas de perto. E por que o diabo usa pessoas de perto? Porque as pessoas de longe
Você viu que estão falando de você, mas quem estava falando? Cara, fulano de tal, mas são pessoas de perto. Pessoas que estão próximo de nós. É por isso que nós precisamos entender que guerra espiritual é uma guerra de palavra. Quando o diabo tenta zombar de nós, a gente se firma na promessa. Você quer isso? Como vai querer zombar de mim agora? Tinha que ter zombado de mim quando eu usava cabelo verde. Oh. A minha vontade é ver o pastor Vinícius igual na foto que tem do Corinthians. Aqui, ó. Aqui tem um plano de Deus. O pastor Vinícius, cara. Disse, agora Jesus me ganhou, cara. O Corinthians já ganhou do Santos? Vê aí. Tô brincando. Tô brincando. Prega, senão não sai do caminho, não. Olha esse sambalate tentando entrar na minha mente. É igual a Vitória Setor, é pensamento intrusivo. Tem uns pensamentos intrusivos. Quando nós estamos sendo atacados, nós precisamos de oração. Eu vou repetir, quando nós estamos sendo atacados, nós precisamos de oração. Número 4, olha como o inimigo da expansão se levanta contra a nossa vida. Neemias 4:6. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, e toda a sua a altura em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Olha que coisa linda. Neemias chegou, todo mundo se dedicou inteiramente. Isso é um problema que o diabo coloca no nosso coração. É fazer, mas não fazer inteiramente. A gente faz de qualquer forma. Eu faço, mas não é inteiramente. E Neemias, quando chegou, disse assim, olha, nós levantamos o muro até a metade, rapidamente, pois todo o povo estava dedicado ao trabalho. Aí versículo 10, o povo de Judá então começou a dizer, os carregadores estão perdendo as forças, e ainda há muito entulho, nós não conseguiremos reconstruir o muro. Cara, isso é extraordinário. Eles já tinham levantado o muro pela metade. A obra estava acontecendo de forma extraordinária, mas o diabo conseguiu plantar no coração dele o desânimo e a frustração. Quando chegaram na metade do projeto, o desânimo os atingiu. E eles não conseguiram ter discernimento para identificar o desânimo. É aquela ideia de que, puxa, eu vou no culto, mas, cara, tem que fazer sempre a mesma coisa. A gente sempre faz as mesmas coisas e isso cansa. Cara, é 18 anos. Irmão, você acha que ao longo desses 18 anos a gente chegou aqui toda semana com o gás lá em cima? É claro que não. Tem momento que a gente está com o gás lá embaixo, mas a gente precisa entregar inteiramente aquilo que tem na nossa vida. Não tem alguém sobre-humano, não tem alguém especial aqui do outro lado, não. Alguém que muitas vezes é tentado pelo desânimo, mas diz, mas isso não pode. E aí você vai entender. Por que a gente não para? Por que a gente está avançando há 18 anos? Olha o versículo 9. Depois dessa, a sala de oração vai dobrar de tamanho. Nós, porém, como se vence o desânimo? Não é tomando vitamina. Como se vence o desânimo? Não é tomando banho gelado às 5 da manhã. Não. Pastor, eu não estou aguentando mais. Vai orar. Mas não vai orar como você ora a oração da Xuxa. Senhor, por favor. Se tem um lugar que eu gosto de ficar olhando,
é crente na oração. Na hora da oração eu gosto de ficar no canto onde eu consigo ter a visão de todo mundo, porque daí eu consigo observar como é que as pessoas são no ambiente de oração. No ambiente de oração, irmão, presta atenção, deixa eu ensinar algo para você. Nós, porém, ao nosso Deus, primeiro ponto, nós temos que orar. Só que você precisa entender o que o livro está dizendo. Nós pusemos guardas de noite. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, versículo de número 5. Não terás medo do terror noturno, e nem da seta que voa de dia. Cara, isso é extraordinário. Sabe por que a gente não consegue entender o ambiente de oração? Porque a gente não sabe quando é ambiente para adorar e quando é ambiente para guerrear. Tem hora que a gente não dobra o joelho, tem hora que a gente está de pé. Eu te repreendo, eu te mando embora. Desânimo, eu não aceito, eu não vou, Deus. Mas quando eu estou de pé, eu estou guerreando, batalhando e eu sigo avançando. A adoração, boca no pó, cara no chão. Mas um momento de batalha espiritual, irmão, está escrito. Você disse que a minha família, não está escrito. Satanás, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você disse que não haveria milagre para mim, mas a palavra diz: creia, se santifique, porque amanhã haverá milagre no meio de vós. Está escrito. O desânimo é uma flecha maligna. Cara, eu estou me sentindo meio cansado, eu preciso... Lembrei de algo, não posso nem falar. O que carrega a bateria do crente é a oração. A oração de dia e a oração da noite. Presta atenção. Cadê? Coloca aqui. É isso que a gente tem tentado colocar no grupo da igreja. Por isso que todo culto de domingo, logo que termina, tem lá lista de jejum. Sabe o que é a lista de jejum? Eles colocam o texto aqui, filho. Quem está lá? Aqui o texto que a gente está lendo. E eles vamos viver essa realidade 7 dias por semana. Pessoas orando durante o dia e pessoas orando durante a noite, dizendo: Senhor, nós abençoamos as famílias dessa casa, nós oramos para que os casamentos durem, nós oramos e repreendemos espíritos de enfermidade. E à noite tem outros valentes dizendo: Senhor, nós continuamos orando para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, porque nós estamos em guerra e tem soldados de oração. As vigílias colocam uma cobertura, ativam algo. As vigílias cansam o corpo, mas ativam o espírito. Quando é que foi a última vez que a gente fez 12 horas de oração e adoração? Tem gente aqui que nem sabe disso. Quando Neemias identificou o desânimo, ele posicionou o povo a orar e colocou guardas de dia e de noite. Pastor, conta comigo.
eu sou um guerreiro de oração. Se depender de mim, oração de dia e oração de noite. Assim como nem todo mundo foi chamado para o ministério da palavra, mas precisa ler a Bíblia. Você está aí? Diga para quem está do seu lado: quer vencer o desânimo? Ore. Deixa eu dar para você uma ideia de Jesus. Uma ideia de Jesus. Na noite anterior que Jesus escolheu os 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando. A noite toda Jesus passou orando. É como se Jesus tivesse orado 1 hora para cada discípulo que ele fosse escolher no outro dia. 1 hora de oração por uma pessoa. Quer um conselho? Nós estamos em dias de batismo. Ore pelo menos 1 hora por uma pessoa que não conhece a Jesus, que não é batizada. Diz: eu vou gastar 1 hora de oração por uma pessoa. Não é uma pessoa, mas ore como você nunca orou. Dia 23, vamos ver a resposta da oração, do que vai acontecer. Número 5, fica tranquilo que é só 15 pontos. A ameaça do medo e do pânico. Neemias 4:11. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Verso 12. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Olha por que nós precisamos de oração. Porque uma das estratégias do inimigo são os ataques surpresa. Irmãos, presta atenção. A gente está avançando. E a gente não tem tempo para ficar olhando na retaguarda. E aqui você vai entender a importância de ser a igreja. Veja, nós estamos aqui na dianteira. A igreja precisa crescer, a igreja precisa pagar conta, a igreja precisa expandir, a igreja precisa de escola, a igreja precisa de discipulado, a igreja precisa de encontro. A gente não tem como ficar olhando para trás e ver quem está sendo ferido, vendo os ataques. Mas a gente tem uma retaguarda inteira nas nossas costas que pode fazer isso. O pastor poderia fazer, poderia, mas se eu sair daqui para fazer aquilo, aqui deixa de ter a direção. Os ataques surpresa nos tiram do propósito. Ora, o ataque surpresa é como você não ter se programado com o carro que quebrou. E você diz: nós não temos orçamento. Não estava esperando. Neemias 4:13, olha o que diz: por isso coloquei o povo nos lugares, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares. Olha onde Neemias colocou, sabe por quê? O que o inimigo precisa para entrar na sua vida é só uma brecha, é só um pontinho aberto, irmão. Neemias disse: eles estão programando um ataque surpresa, então a gente precisa de homens que se coloquem na brecha. Nós vamos ficar ali posicionados, porque não haverá ataque surpresa na nossa geografia. Esse é o propósito dos homens e mulheres atalaias de oração. Nós estamos na brecha, pastor. O que para muita gente é um problema, para falar mal da igreja, para nós é um lugar para guardar as costas do irmão. A gente não está aqui para falar mal, a gente está aqui para guardar os lugares mais baixos. Conta com a gente está aqui guardando. O inimigo só ataca onde tem uma oportunidade de vencer. Olha aqui, eles foram divididos por famílias. Esse é o propósito do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino onde a mulher serve e o marido fica sentado.
O reino de Deus não é um reino onde um serve e o outro não. O reino de Deus é o reino onde a família inteira serve no reino de Deus. Todos foram colocados por família. Neemias 4,14: depois de uma inspeção, eu disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo. Diga para o outro: não tenha medo. Diga: não seja intimidado pelo inimigo. Lembre-se do Senhor e não... A gente não se move por sentimento de medo, a gente avança, porque a gente sabe, Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia para avançar. Precisamos de obreiros guerreiros. O que são obreiros guerreiros? Volta lá no verso anterior que a gente leu, querido. Olha aqui, eles foram posicionados em família, armados. Eles estavam trabalhando para construir o muro. Eles não eram para guerra. Eles estavam trabalhando como pedreiros. Mas eles entenderam: se precisar guerrear, a gente está pronto. Esse é o propósito do obreiro. Eu sei para que eu fui chamado, mas se precisar de batalha, eu estou pronto. Se precisar entrar na guerra, nós estamos prontos. A gente não vai ser pego desprevenido. Pastor, mas o senhor está falando isso para mim agora. O senhor me pegou desprevenido. Como peguei desprevenido, irmão? Tem que estar pronto para a guerra. Como é que a gente vai expandir com um obreiro desprevenido? Pô, pastor, mas o senhor podia ter avisado, mas a gente já está falando, nós estamos em expansão, irmão. Estamos crescendo, estamos avançando. Neemias 6:1. E eu termino com esse. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Presta atenção. Neemias terminou os muros, mas a Bíblia diz que ele ainda não tinha colocado as portas nos muros. São 12 portas. Jerusalém, uma muralha que cerca a cidade, e ao redor da muralha 12 portas, cada um com um significado diferente, cada um com uma importância diferente. A Bíblia diz que Neemias não tinha ainda colocado as portas, e o inimigo novamente tenta distrair para que a obra não fosse completa. O inimigo agora implanta a distração. Diga comigo: distração. Milhares de acidentes estão sendo causados por distração. Uma distração no celular pode custar uma vida inteira, uma família, um acidente terrível. Tudo isso porque nós não temos foco. Porque o inimigo nos distrai. Eu vou dizer isso como ensinamento. Esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Jadson, e a gente estava vendo uma situação e ele levantou essa questão. Esses dias atrás nós precisamos mexer com a cozinha. Irmãos, nós temos mais de 100 homens aqui. A cozinha poderia estar pronta. E aí vem o Rodinaldo e coloca: irmão, se tiver alguém disponível, ajuda a gente. Cara, não teve uma resposta. Teve uma. O pastor Rodolfo que disse: hoje não dá para mim. Porque o inimigo tenta distrair a gente. Irmão, tudo isso aqui é para servir a Deus e a nossa casa.
Quantas improvisações nós tivemos que fazer para adaptar, para a gente ter a mesa ali, por causa da ausência da cozinha. Não teve resposta, porque nós andamos distraídos com muitas coisas. Veja, a obra estava completa, mas faltava a porta. As pessoas entram aqui e dizem assim: pastor, mas está lindo, mas ainda falta muita coisa, irmão. E que a gente pode se posicionar nessas questões e não cair no erro como eles caíram. Existem momentos em que o inimigo quer nos tirar do lugar onde nós estamos e nos levar para outros lugares. Daí vem a importância da palavra. Neemias 6:3. Olha o que diz. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto. E a gente termina de pé, glorificando a Deus. O inimigo tentou distrair Neemias, dizendo: vem para cá, desce daí, vamos fazer alguma coisa. Olha a resposta de Neemias, vamos ler? Todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Sabe qual é a resposta de Neemias? Eu não posso ir porque eu estou fazendo uma grande obra. Sabe qual é o segredo para a gente não se distrair e encarar que tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus é grande? Não estou fazendo uma obra pequena, irmão. Estou fazendo uma obra grande. Não importa o que nós estamos fazendo, é uma obra grande. Eu estou lavando o banheiro, é uma obra grande. Eu estou nos obreiros, é uma obra grande. Eu estou pregando, é uma obra grande. Eu estou tocando, é uma obra grande. Mas agora a gente acredita nisso, cara, isso aí é insignificante, é coisa pequena. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode. Não. O que eu estou fazendo é algo grande. E é algo para o Senhor. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. Vamos orar?